Nesse vídeo você vai aprender a fazer as fórmulas de soma, de média e a fórmula de si. Oi meu povo, demorei, mas voltei com a segunda parte da nossa aula, que se você não viu a primeira ainda, eu vou estar deixando ela aqui no card para vocês e também o link na descrição para vocês assistirem. Essa é uma sequência de uma aula que eu já fiz, dando algumas dicas do Excel. Então vamos lá para a tela. Então bora lá dar continuidade nessa planilha. Então aqui nós já formatamos toda essa planilha, inclusive se você ainda não viu a primeira parte, onde a gente fez todo esse esboço, né, todo esse esquema aqui, colocamos essa imagem, tiramos o fundo dela aqui dentro mesmo do Excel. Vou deixar aqui no card para vocês o link da aula 1, para que vocês possam assistir e ver como que essa planilha chegou nesse resultado. Agora a gente vai estar inserindo as fórmulas para poder automatizar essa planilha. Então tem aqui uma coluna de total, uma coluna de média e uma coluna de situação. No total, nós vamos calcular, fazer a soma dos 4 bimestres, para a gente saber qual que foi a nota no final do ano desse aluno aqui. A média é a soma dos 4 bimestres dividido pela quantidade de bimestres, para a gente saber uma média de pontuação que o aluno teve. E a situação é se ele foi aprovado ou reprovado. Aqui na minha cidade, e aí vocês podem comentar aqui embaixo como é na cidade de vocês, o ano do colégio, ele é separado por 4 bimestres, cada bimestre com mínimo de 15 pontos, o máximo de 25. Abaixo de 15, o aluno é reprovado, acima de 25 não tem como, porque 25 é o teto. Ok? E no final do ano, aqui no total, ele precisa de ter uma média de no mínimo 60 pontos para poder passar e o máximo, né, que é 100 se ele tirar 25 pontos nos 4 bimestres, ok? Então é assim que funciona aqui na minha região. E aí vocês comentam aqui embaixo como que funciona na região de vocês. Então, para que o meu aluno seja aprovado aqui, ele precisa de ter uma média igual ou superior a 60. Então aí a gente vai fazer aqui uma média para saber se ele foi aprovado ou reprovado. Então aqui a primeira fórmula que a gente vai usar é a fórmula de soma. Então inicialmente eu vou colocar aqui o sinal de igual. Por que eu coloco o sinal de igual primeiro? Para o Excel entender que eu vou começar a fazer uma fórmula diferente da calculadora, que geralmente a gente coloca o número e depois aperta em igual. O Excel ele é ao contrário, a gente primeiro coloca o sinal de igual, aí sim ele entende que a gente vai iniciar uma fórmula e aí a gente coloca a fórmula que a gente vai usar. Aqui eu vou usar a fórmula de soma, então eu digito a palavra soma, já vai aparecer para mim todas as opções que eu tenho de soma. Eu quero a soma simples, que eu só quero somar 20 mais 15 mais 15 mais 20. Então eu vou dar 2 cliques nessa primeira opção e vou selecionar aqui, ó, segurando e arrastando, clica, segura e arrasta, vou selecionar as 4 notas que eu quero somar e vou apertar Enter. Então fiz a primeira soma aqui. Agora eu quero repetir esse mesmo processo nas linhas de baixo. E aí vem uma dica. Toda vez que eu quero repetir o mesmo processo na linha de baixo, eu não preciso vir aqui de novo, colocar a soma, dar 2 cliques, clicar, segurar e arrastar e apertar Enter. Eu posso fazer de um outro jeito, que vai ficar muito mais fácil. Lá na aula 1, igual eu ensinei para vocês a colocar o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, nós vamos utilizar aqui a alça de preenchimento. O que é a alça de preenchimento? Esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho bem pequenininho no canto inferior da célula. Então, se eu tenho uma fórmula aqui, eu clico nesse quadradinho, ó, vai aparecer uma cruzinha preta, tá vendo? Eu clico, seguro e arrasto até o final. E ele vai somar para mim, fazer todas as somas das linhas de baixo. Então, isso só dá certo quando a conta que eu for fazer embaixo é a mesma que eu for fazer em cima. Em outros vídeos eu explico quando a situação é diferente. Porém, se é a mesma conta, a mesma fórmula, eu consigo usar essa alça de preenchimento e aí não precisa de eu fazer uma por uma, tá certo? Agora a gente vai fazer a fórmula de média. A fórmula de média eu coloco igual, coloco a letra M de Maria e eu preciso colocar o E com acento, tá? Não é esse média aqui. Tem muita gente que coloca esse média aqui embaixo. Porém, a palavra média, ela tem acento, ó. Então, se eu coloco o acento, aí sim aparece a palavra média. Dou 2 cliques, seleciono aqui também do primeiro ao quarto bimestre e aperto Enter. Ok? Aí fechou minha média. Aí eu faço a mesma coisa. Como aqui também é tudo média, eu vou usar só a alça de preenchimento. Venho aqui, clico, seguro e arrasto e ele vai tirar para mim todas as médias. Na situação, nós vamos utilizar a fórmula de si. O que é a fórmula de si?
A fórmula de se é uma fórmula de condição. Por exemplo, nesse caso, se a média for maior do que 15, o aluno foi aprovado. Caso contrário, ou seja, se a média for menor do que 15, o aluno foi reprovado. Então, aí a gente vai fazer esse cálculo. Eu coloco o sinal de igual, a minha fórmula, que é se, dou 2 cliques nela, e ela me pergunta o teste lógico. Qual que é o teste lógico? Se a minha média for maior ou igual a 15. Isso que eu quero. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. Ou seja, se a minha média for maior ou igual a 15, tem que aparecer a palavra aprovado. Então, como tem que ser uma palavra, eu coloco entre aspas e digito aprovado. Fecho aspas. Ponto e vírgula. E se a média for menor do que 15? Aí vai ser reprovado. Então, eu coloco entre aspas a palavra reprovado, fecho aspas e fecho o parênteses, encerramos a forma. E aqui eu dou Enter. Nesse primeiro resultado, nós tivemos um resultado de aprovado, porque a média desse aluno aqui é maior ou igual a 15, é 17,5. Como eu preciso fazer a mesma coisa nas células de baixo, eu clico, seguro e arrasto. E a gente vai perceber que teve um aluno aqui que foi reprovado, porque a média dele foi menor do que 15, foi 13. Se eu quiser que outros alunos aqui sejam reprovados também, para a gente fazer um teste, eu posso vir aqui na nota agora e fazer uma alteração. Então, vamos pegar aqui esse aluno de 22, vamos falar que tirou 10. A média dele ainda não caiu, então vou pegar esse 21 e colocar 11. Agora a média dele caiu. Então, nós temos aqui 2 alunos reprovados. Vamos deixar esses 2 alunos reprovados aqui, o restante aprovado, para a gente poder fazer um teste. Entendido como que faz a fórmula de se, vocês podem voltar o vídeo, fazer com calma. Porém, recapitulando, a fórmula de se, ela é bem simples. Ela depende de uma condição. Por exemplo, se o céu estiver azul, vai aparecer que é de dia. Se o céu estiver preto, vai aparecer que é de noite. Se o aluno tiver a média alta, ele é aprovado. Se o aluno tiver a média baixa, ele é reprovado. E em várias situações de planilhas que a gente precisa fazer comparações, a fórmula de se é bem-vinda. E aí agora, a gente vai salvar essa planilha. Eu vou clicar aqui no meu disquete para eu não perder essa situação. E na próxima aula, nós vamos colocar a formatação condicional. Assim como a situação, nós usamos a fórmula de se baseada numa condição, nós vamos formatar isso aqui com a formatação condicional. O que é isso? Os alunos que estiverem aprovados, nós vamos colocar de uma cor. Os alunos que estiverem reprovados, nós vamos colocar de outra cor. E aí nós vamos colocar também um gráfico mostrando a média de alunos que foram aprovados e a média de alunos que foram reprovados. Então comenta aqui se ficou com alguma dúvida, se tem algo aqui que vocês queiram que eu acrescento na explicação. E na próxima aula nós vamos fazer a formatação condicional e o gráfico de média. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais para saber quando tem vídeo novo.